gente, inclusive, na quinta-feira ele ia participar, mas tinha outros agendamentos, e ele disse, é melhor a gente ter um dia com mais espaço. Aí eu refiz o convite para que ele pudesse estar conosco. Hoje eu vou começar, ao lhe cumprimentar, Valdemar Borges, ao lhe dar boa tarde, eu já vou começar com a pergunta apimentada, porque eu me recordo que na sua última participação você disse assim, Geraldo, não é nem bom falar em plano de saneamento básico em Juazeiro, porque o saneamento da nossa cidade é um arrumadinho. Me explica aí, que arrumadinho é esse do saneamento de Juazeiro, Valdemar? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, senhores ouvintes do programa Geraldo José. É um prazer. Boa tarde, Julivan. Tudo bom, Julivan? Realmente, Geraldo, esse nosso plano aí é um verdadeiro arrumadinho. Houve realmente uma licitação, uma licitação arrumada. Naquela época, na verdade, o plano é de 2007, né? Nós temos uma lei de 2007 que é 2.732, de 2007. Quem quiser acessar, está disponível no Diário Oficial da data, certo? De 2007, de junho de 2007. Então, por que arrumadinho? Arrumadinho porque houve uma atualização dele recentemente, inclusive citada dentro do plano diretor. O nosso plano diretor, que é de 2003, e ocorreu uma atualização em 2016, para você ter uma ideia. E aí houve uma PL de citações. Só que o seguinte, por que arrumadinho? Nós sempre tivemos Secretaria de Planejamento desses últimos governos. O que é uma Secretaria de Planejamento? É para planejar, não é isso, Geraldo? É para planejar. Então, montaram uma empresa para fazer esses planos, fazer e atualizar planos. Essa empresa era montada por alguns professores universitários da Universidade Federal da Bahia, não é nem da Univap. E o secretário era um professor da Univap. E as coisas nunca andaram devidamente diante das normativas da Lei 11.445, de forma participativa. Porque teriam que montar um plano de coordenação, montar um comitê, né, de coordenação e de execução. Esses comitês, né, seriam, logicamente, paritários, teria a participação da sociedade organizada, de algumas empresas que teriam envolvimento a nível da água. Não podemos deixar de falar de água potável no interior sem falar com a Devassos, SERB, empresas que estão envolvidas no processo, né? Então, o que acontece? Nunca foi feito isso, não houve a participação. Existia um grupozinho que discutia e algumas coisas foram impostas diante de que a população não tomasse conhecimento. A nível do que foi cobrado aí, foi colocado essa taxa de lixo dentro da tarifa de saneamento. Vamos dizer, nós temos hoje pago esgoto para apenas tirar da sua porta, Geraldo. Algumas localidades têm para tirar da porta, mas estão jogando, inclusive de forma equivocada, conforme erros já de 2003, que é do plano diretor, que foi promulgado por José Bandeira, desde quando ele construiu a Mestre Lula, a Luiz Inácio Lula da Silva, ele não deu continuidade até o tabuleiro, até a estação elevatória do tabuleiro. Ficou na metade e, ao mesmo tempo, ele ocupou um espaço com águas pluviais e dejetos. Então, quer dizer, esses arrumadinhos está caracterizado diante de que você confronte com as leis que regulamentam tudo isso. Então, quando você paga o esgoto, taxa de esgoto, você está pagando ali, inclusive, 80%, né? Ele é cobrado no percentual de 50% a 80% do valor da água potável, do que você consome de água potável. Então, quer dizer, você está pagando caro, embora realmente, hoje, Geraldo, devido à nossa captação ser bem mais próxima e toda essa estrutura ser fácil de colocar potabilidade, quer dizer, de tratar a água, nós não temos dificuldade porque a cidade é plana. Então, quer dizer, ajuda bastante nesse conceito de melhorar o tratamento, não ter grandes custos. Então, o que acontece? O que é mais caro para nós hoje é realmente tratar o esgoto.
é colocá-lo devidamente, os dejetos, no local, de preferência que ele seja edificado, e esse nosso não é edificado. Ele é um terreno natural e, na época, era ocupado pelos velhos riachos. Se você for ver ali, todo aquele dreno hoje estão ocupados por velhos riachos, né? Esse dreno de dejeto. Então, significa o quê? Que não construímos, inclusive se você for ver algumas partes que foram edificadas aí, estava cimentado, você viu que era dividido em duas partes. Uma para água de chuva e outras para dejeto. E não deram continuidade, pararam ali perto do casarão, por ali, entendeu? Então, quer dizer, essa situação de Juazeiro, por isso que eu coloco, é arrumadinho. E, como diante da Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, ele dizia e nós tínhamos que discutir isso de forma participativa. Tínhamos que envolver a população nisso. Porque, inclusive, quando você colocou uma taxa de lixo dentro da tarifa de água, que foi perguntado muitas vezes, a minha digo, é possível. Mas ele é possível desde quando se discuta, tecnicamente, a população tome conhecimento, porque nós estamos discutindo dentro dos planos direitos e deveres. Direitos e deveres. No momento, nós só sabemos nossos deveres. Os direitos estão ficando ultrapassados. E esses direitos, inclusive, acarreta improbidade administrativa, para você ter uma ideia. Quem poderia desencadear uma improbidade administrativa? Era aqueles que estão, os seus vereadores eleitos aí, muito bem eleitos, no histórico, desde 2007 para cá, eles teriam que estar fiscalizando, acompanhando todo o processo existente. Inclusive o que diz a lei, o que ela precisa ser atualizada, porque a maioria das leis são dinâmicas, principalmente essas leis técnicas. Então, elas são dinâmicas. Então, nós temos, tanto que ver o marco regulatório recentemente, tínhamos dificuldade de entender algumas concessões, porque no caso de Juazeiro, o SAI não é uma autarquia municipal. Já a Petrolina não. A Compesa é uma autarquia, né, mista estadual. Então, quer dizer, é um outro processo, porque inclusive o SAI arrecada. E todas essas discussões, Geraldo, a gente começa por um fator simples. Quanto se arrecada? Se arrecada tanto. Quanto se gasta? Se gasta tanto. Porque é de interesse público. Que ô Valdemar, não. Você me permite, antes que a gente fuja desse tema, porque muita gente, todas as vezes, inclusive, que a prefeita participa aqui do programa, e ela vai participar amanhã, mas é para falar sobre a travessia urbana, eu vejo pessoas aqui nos comentários, né, cobrando, questionando. A prefeita prometeu na campanha que ia retirar a taxa do lixo da conta de água. A gente até já conversou sobre isso em outro momento. Parece-me que quem cuida hoje dos resíduos sólidos não é o SAI. Então, a cobrança da taxa do lixo deve ser feita pelo SAI. Eu só não sei se dentro da fatura de água, não é? Se seria uma outra conta, não sei. Mas quem cuida hoje do resíduo sólido do município é o Serviço Autônomo de Água e Esgotos. E o pessoal argumenta que foi uma promessa de campanha. Seria possível hoje essa dissociação, ou seja, separar a conta do lixo da conta de água? Anteriormente era no IPTU, não é? Aí depois, por conta dessa modificação aí, com o plano do saneamento básico, a conta passou a ser feita na fatura de água. Pode ser feita essa separação, não? Pode sim, Geraldo. Desde quando, como eu estou falando que essas leis, elas são dinâmicas, ela pode ser discutida, inclusive a Lei 10.257, ela permite que todas elas sofram manutenção a cada 4 anos, caso necessário. Então, quer dizer, a última manutenção dela, né, ela foi inserida numa PL em 2016, citada no plano diretor, na atualização do plano diretor este que não é de conhecimento de ninguém, porque sempre alegaram que estava sob juros. Então, voltando à questão dessa taxa junto à tarifa de água, ela pode. E como seria agora para discutir o que a prefeita colocou dentro dos planos de governo, que acredito eu que deve estar no plano de governo? Simplesmente a gente dá manutenção
manutenção dessa lei existente. Abrir discussões, debates, direitos e deveres, até porque, se já existir isso de forma da lei e existir essa arrecadação, tem que ver a questão que o município não pode perder. Né? O município não deve perder. E se houver qualquer processo de dificuldade, em termos de atropelo de valores, isso aí, com certeza, ele tem que consertar diante da participação e do entendimento, né? Porque o tributo ele é legal e é correto. Se existe alguma taxa, também é legal e é correta. Então, quer dizer, que serve esse orçamento? Ele serve para dar manutenção ao resíduo sólido, ao operacional ao resíduo sólido, como dentro da lei deve estar específica como operacional. Então, tudo isso tem que ser discutido em seminários de oficina, levado a uma audiência pública, que foi o que na época o doutor Chaves questionou, para atrapalhar todo o processo do plano diretor, embora ele estava questionando de forma correta. Mas ela poderia ter sido dado a manutenção e ter feito audiências públicas e ter resolvido, não precisava estarmos hoje aguardando um plano diretor que se alega estar sobre júdice. Então, quer dizer, essa questão tem que ser discutida. É interessante que os vereadores abracem essa causa, entendam o que é saneamento básico, para que eles possam, daí, cobrar da prefeita não só uma garantia que ela deu dentro do plano do governo e ajude nessa adequação para que a gente possa entender mais uma taxa. E eu acho que essa taxa é totalmente viável. Agora, que ela tenha que utilizar não o arrumadinho que foi usado desde Isaac até Paulo Bonfim. Ela tem que agir de forma que ela tem que ter um comportamento técnico melhor, transparente, discutindo bem direitos e deveres. É por isso que a gente vai entender, vamos dizer, o agravante que eu vejo não é só a taxa de água ou de lixo, de resíduos sólidos, sobre a tarifa de água. Um agravante também é você pagar um esgotamento sanitário. No esgotamento sanitário, ele não é tirar o esgoto da sua porta e colocar na porta do vizinho ou colocar dentro do riacho, como está hoje, exposto, né, a céu aberto. É você levar para a devida estação de tratamento, e tratá-lo e colocá-lo diante de um grau de salubridade favorável acima de 80%, e possa também, inclusive, não contaminar o nosso rio, não impactá-lo. Então, quando alguém garante que está sendo tratado, tem que ter o resultado dessa análise de encaminhamento desses agentes, entendeu, Geraldo? Uhum. Mas, assim, recentemente, o governo, inclusive, sob a argumentação, porque eu entrevistei aqui o procurador do município, doutor Tiago Cordeiro, ele dizia o seguinte, exatamente para impedir que futuros governos sejam inviabilizados, né? A prefeitura mandou e a Câmara aprovou o projeto de lei estabelecendo a renegociação ou concedendo à prefeitura a possibilidade da prefeitura renegociar com o Banco do Brasil o financiamento do saneamento básico de Juazeiro, né? Cuja dívida hoje já vai mais de 170 milhões de reais. Ou seja, se não renegociar agora, futuros governos poderão ser inviabilizados. Você já chegou a ter conhecimento em que pé está essa renegociação, Valdemar? Qual é o teu ponto de vista? Geraldo, é interessante até para que a gente possa avaliar melhor. Eu não conhecia, se é que eu li, inclusive, no seu blog, essa dívida seria Banco do Brasil. Eu não tinha conhecimento de dívida nenhuma do Banco do Brasil. Eu tenho conhecimento de uma, e o nosso amigo Davi Lima colocava aí constantemente, e naquela época, há mais de 3, 4 anos, se encontrava em torno de 400 milhões pela Caixa Econômica Federal. Desde a época de Israel. Né? Está sempre sendo negociado e jogando para frente. O problema, Geraldo, é que quando nós entendemos, inclusive essa discussão dessa PL, que é um projeto de lei que foi apenas para renegociar essa dívida, né? Facilitando, né, que com certeza não renegociar iria dificultar o orçamento futuro, onde ia ter problema realmente em termos de poder amortizar essa dívida. Mas eu gostaria de dizer que para se votar essa PL, os vereadores têm que tomar conhecimento dessa dívida e por que foi contraída e como seria para resolver
antes mesmo de assinar. Eles passaram apenas uma concordância de uma situação existente, aonde eu estou aqui hoje avalizando e concordando e aprovando uma situação que ninguém sabe, diante de tantos custos e tanto endividamento, aonde se gastou esse dinheiro. Porque diante hoje de você poder sanear, você tem a ideia que um bairro de Petrolina foi saneado, muito grande por sinal, há pouco tempo, e o orçamento deu 4,7 milhões, né, em bairro imenso, que eu não sei bem nas dimensões. Então, quer dizer, se nós formos colocados aí, 500 milhões seria realmente saneado e esgotado de lazer de primeiro, com estação de tratamento de primeiro mundo. Então, quer dizer, aonde foi gasto esse dinheiro? Não, o pior de tudo, Valdemar, o pior de tudo é que não foi gasto, não, porque assim, você lembra quando, no fim do governo Joseph, que foi anunciado quase 60 milhões e tal, e esse dinheiro, inclusive, ficou para o governo seguinte, que foi do ex-prefeito Misael Aguilar. Só que Joseph entrou com pedido de suspensão dos pagamentos, lembra disso? Lembro. Misael também entrou, aí sobrou para Rivas, na sequência, né? Rivas sofreu aquele sequestro no final da gestão. Quando Misael assumiu, entrou com um pedido de suspensão. E de Isaac de lá para cá, meu amigo, a mesma coisa. Ou seja, isso aí é de juros em cima de juros. Tá entendendo? Correção em cima de correção, porque os governos não vêm pagando, meu amigo, o que era devido. Ou seja, um dia esse pepino vai estourar. Antes que ele aconteça, pelo menos foi o que o doutor Tiago explicou aqui pra gente, antes que possa inviabilizar os futuros governos, as futuras gestões, a prefeitura abriu uma nova negociação, né, com as instituições financeiras. Ele falou em Banco do Brasil, mas eu estou com você. A informação que a gente tinha é que era a Caixa Econômica Federal, né? É isso. Só que o Tesouro Nacional, ele é mais ligado, não é ao Banco do Brasil, não? Não, é porque a dívida de saneamento teve um período que saía pela Caixa Econômica, mas também tiveram Banco do Brasil até via BNDES. Mas é isso que a gente precisa saber, Geraldo, porque essa dívida não é do município, é dos munícipes, né? Porque agrega a situação de dificuldade para os munícipes. Quando se permite que um vereador vote na PL, ele tem que entender que ele está representando aí muitos munícipes. E que os munícipes têm que entender que foi colocado, dado legitimidade, o poder que ele tem que barganhar. Então, essa dúvida colocada com você, na discussão da PL, ela teria que ter sido transparente, explicada para a gente entender todo o processo de endividamento do município, para a gente tomar pé na situação. Porque, inclusive, Geraldo, você tem uma ideia da gravidade desses arrumadinhos, há pouco tempo, no intervalo de um ano em ano e pouco, contratou-se uma empresa, segundo eles, alegando perdas, em valor de quase 600 mil reais por mês. E se começou a trocar hidrômetros, não sei se você lembra, aleatoriamente, inclusive hidrômetros que eles diziam que tinha passado do período de validade, e que de repente essas pessoas sofriam, provavelmente, se existe perda, significa que essa água estava passando pelo hidrômetro sem ser computada. E eu queria dizer o seguinte, que houve variações de preço de 400% a 500%. Imagine aí, para onde está indo essa água? Você imagina que você hoje consome em torno de 10 metros cúbicos, né, por hora. Vamos dizer que de repente você aumenta 5, 6 vezes, ou 6, 7 vezes. E a água que estava subindo, que não era computada, para onde é que está indo? Você teria derrubado muitas casas, né? Teria derrubado muitas casas, porque no normal seria água que estaria fugindo por baixo do subsolo. Quer dizer, ou abastecendo um lençol, ou inclusive suscetível a derrubar muitas casas, principalmente que Juazeiro no centro são casas antigas, e eles começaram pelo centro. Então, quer dizer, são questões que têm que ser discutidas, debatidas, a população tem que entender, até porque esse processo, quando ele é bem debatido, com transparência e participação popular, com certeza você, inclusive todos nós consumidores, entendemos melhor todo o processo de cobrança, mesmo que seja para mais, mas diante de que a gente saiba quanto se ganha e quanto se gasta, com transparência. Hoje se fala que o SAI arrecada
A última vez que eu levantei, ela estava tendo assim, uma média de 4 a 6 milhões de arrecadação líquida por mês. Então está indo esse dinheiro. Como está sendo gasto? Né? Então são essas questões que nós temos que dar satisfação um pouco. Naquele dia que eu questionei a entrevista, eu ouvi alguém dizer que o SAAI está em crise. Então, quer dizer, por que está em crise? Qual o problema hoje do SAAI está em crise? Quanto é o custo operacional do SAAI? Quanto se arrecada? Até porque se está em crise, e dizer que não posso ter hoje um plano de expansão, quer dizer, aumentar a minha captação de água, aumentar meu tratamento, para atender, porque toda a cidade cresce. Você tem que ter um plano de expansão. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser avaliado, discutido e debatido, porque a empresa é nossa. É diferente do que acontece em Petrolina. Ela não é nossa. Então, quer dizer, o Juazeiro SAAI é nosso. Nós temos que transparecer, temos que deixar com mais clareza o máximo, porque agora mesmo a situação da Muriçoca, é a pergunta aqui, eu estou com mais de 20 perguntas, me fala da Muriçoca, me fala da Muriçoca. A Muriçoca eu venho dizendo, e disse, inclusive, em entrevista outra, que era um paliativo, todos nós sabemos. Naquele momento que eles fizeram a limpeza, todos felizes que houve uma chuva boa. Diante da limpeza e da chuva, ficou melhor o dejeto. Dejeto esse que, pelo fato de você estar dentro de um canal rugoso, e o dejeto muito viscoso, muito grosso, e diante da vegetação que está retornando, significa o quê? Que as águas, além de estar hoje começando a se adaptar a essa mudança de pH, porque o carro foi só para melhorar o pH. Então, tudo isso dentro desse equilíbrio, eles estão criando uma resistência. Está voltando às velhas lavas, e está produzindo mais bonitó. Aí o pessoal diz, mas ela vem muito com o dente muito afiado. Eu digo, o normal é porque vocês estavam adaptados a não ter a muriçoca. E quando ela volta, ela incomoda. E quando volta em quantidade, é que incomoda mais ainda. Então, quer dizer, qual a sugestão? É que nós trabalhemos mais a cobertura desses canais, edificando, cobrindo, e, se possível, diante dos custos, deixar apenas descoberto realmente os das águas pluviais, que são das águas de chuva. O trabalho com manejo de resíduo sólido, ele tem bem efetivado. Ele tem que trabalhar com a educação ambiental bem feita, consciente, dentro da grade curricular, dentro das escolas, efetivado. Agora mesmo, quando era a Semana do Meio Ambiente, aí colocaram sempre para lembrar datas, Geraldo. Eu fico triste porque esses programas educativos, eles só servem para lembrar datas. Semana do Meio Ambiente, vamos fazer uma coleta e, no caso, levar alguns coletores novos de resíduos sólidos rodeadores. É realmente uma questão muito boa. Mas a educação, ela tem que ser continuada. Ela não pode esbarrar apenas em data comemorativa. Vamos dizer, data do nascimento do São Francisco. Vamos repovoar com Alevino. Poxa, nós sabemos que depois da barragem de Sobradinho, a dificuldade de pesqueiros foi muito grande. A readaptação dos pescadores foi maior. Os sindicatos, na verdade, cresceram tanto porque diminuíram os peixes e aumentaram os pescadores. Mas não é porque eles estão pescando, não. Realmente é porque criaram situações favoráveis depois de você receber aquela ajuda do governo para pescador. Quantos estão agregados dentro desse sindicato que realmente não são pescadores? Eu conheço muitos que nunca passaram dentro de uma canoa para pescar. Então, quer dizer, são questões que nós temos que discutir, nós temos que entender. Esse processo de saneamento de Juazeiro, ele tem que ser transparente, é necessário. A improbidade administrativa está batendo na porta, como eu coloco. Se o vereador tomar pé de 2007 para cá, não só os prefeitos vão sofrer, com certeza, um processo de responsabilidade, e também os vereadores por ter sido coniventes, não utilizar realmente o propósito da lei, que é o que cabe a ele. No caso, o vereador está tentando empregar ninguém no SAAI, empregar ninguém na prefeitura, não. Ele tem que acompanhar as leis existentes, ou criar novas leis, ou dar manutenção às existentes. É isso que é necessário. Então, quer dizer, a gente tem os vereadores aí de pose, inclusive alguns que não podem falar porque são de governo, que eles já foram vereadores da época, e também passaram por lá caladinho, não falaram nada. Quer dizer, essa lei é de 2007, a lei do plano diretor é de 2003. Eu estou vendo aí uma notícia boa. Isso você quer dizer então, Valdemar? Valdemar, quer dizer então que
é uma nova legislatura, mas o comportamento não mudou nada. A Câmara continua do mesmo jeito. Eu acho que um pouquinho pior, né, Geraldo? Porque nós imaginávamos que esse governo fosse diferente, em todo sentido. Né? Aí, quando você vê o processo de escolha do presidente da Câmara, foi triste. Então, nós vimos o mesmo filme. Na cabeça, passou o mesmo filme. Juazeiro está da mesma forma ou pior. Por que pior? Porque nós estamos tentando corrigir como eleitor, mas tem capacidade. Eu sempre digo, Geraldo, que nós estamos deseducando. No decorrer do tempo, a gente perdeu a capacidade de entendimento. Então, faltando, a gente não está conseguindo esticar a nossa capacidade de poder absorver boas informações. Né? Eu acabei de falar agora aqui sobre o plano diretor. E vimos aí agora o ministro Tarcísio colocar em declaração que vai resolver a questão do orçamento para ter realmente a nossa passagem, né, viária aí, que vai melhorar muito a situação de fluxo de veículos. Aí eu vou dizer, se Juazeiro não está com o plano diretor atualizado, o que nós, diante de um plano de expansão, diante de uma organização urbanística, vai aproveitar desse anel viário ou dessa passagem viária, né, que é só a passagem? Eles estão preocupados com a BR. Resolver o problema da ponte Picolé. Eles vão resolver. E nós, diante de nossa organização estrutural, o que nós vamos aproveitar? Vamos dizer, Petrolina, que a gente fala que está muito bonito. Vejo, concordo plenamente, maravilhosa. É aquela que acompanha o processo de modernização, inclusive dentro do plano diretor, que tem mais de 45 anos. Mas diante agora houve um erro. Quem vai pagar esse erro? Quer dizer, inauguraram uma duplicação da BR ali, que é na Ouro Preto, que se gastou um monte de dinheiro, com 6 meses descobrindo que era necessário 2 viadutos. E aquilo que está quebrando, quem é que vai pagar por aquilo? Então, são erros, planos, né, falta de planejamento, diante de uma situação de que a gente tem que estar acompanhando esse processo. Imagine agora, Juazeiro, que não tem nada, como vai ser para colocar aí essa passagem? Como será essa passagem? Né? E que a cidade vai tirar de proveito diante dessa adequação para realmente pensar melhor para frente. São questões a ser analisadas. Então, quer dizer, tem que parar de estar colocando figurinha. Ô, Valdemar. Nós temos que trabalhar, senhores vereadores, os planos que se diz existentes, atualizá-los e fazer Juazeiro partir para frente e colocar a população a par, fazer a população entender o que é saneamento, por que existe o SAAI, quais os direitos e deveres da população diante de tudo que é feito. Água potável, porque quando se fala em 80% é um crime. Eu vi a doutora falando, se ela continuar a falar isso, a gente vai ter que acionar o Ministério Público, porque é criminoso um posicionamento desse. Não pode, Juazeiro não é saneado. Juazeiro tem hoje que está, inclusive, analisando os dejetos que são jogados no São Francisco e provar no perfil da conta, no caso, no mínimo 6 vezes ao ano, para que a ANA, a Agência Nacional de Água, possa averiguar, entender esse processo, o Comitê de Bacia possa acompanhar. Esse hoje, Conselho de Meio Ambiente que foi criado, tem que estar acompanhando todo o processo. Eu falo, o Conselho de Meio Ambiente era para estar hoje reunido na Câmara, debatendo seriamente, entendendo, fazendo ver valer essas leis, entender se for necessário atualizá-lo e a população acompanhando. Inclusive, Geraldo, outra pergunta que estamos fazendo agora aqui, eu estou sabendo de uma provável aumento da tarifa de água que está sendo declarada para essa semana. Quer dizer, porque disse que foi aprovado desde o ano passado, que é isso. Vamos aumentar a tarifa de água. Inclusive, se ela está embutida, eu quero saber como eles vão fazer. Se ela está embutida, inclusive a taxa de lixo, provavelmente, se não souber trabalhar o percentual, vai acabar subindo na mesma proporção. E como também sobe a taxa de esgoto. Então, quer dizer, são questões que nós temos que entender. Essa denúncia quem fez na semana passada foi o Joaquim, lá do bairro Parque Centenário. Inclusive, eu encaminhei para o SAAI. O SAAI, a justificativa do diretor comercial do SAAI é de que a aprovação foi no final da legislatura passada, ou seja, jogou a batata para o governo anterior e para os vereadores da legislatura passada, né? O próprio Joaquim, que fez esse questionamento na semana passada, ele está dizendo aqui para a gente ver o WhatsApp. Geraldo, nosso saneamento, para ficar bom, precisa ser refeito de cabo a rabo. Eu, por exemplo, pago 80% de taxa de saneamento, taxa de esgoto. 80%, ele está dizendo aqui. Ele varia de 50% a 80%, né? É um percentual cobrado sobre água potável.
Vamos dizer, se você consome aí R$ 100 de água potável, o seu esgoto seria de 50% a 80% a depender do bairro. Então, se ele paga, ou se o dele está 80%, seria 100 de água mais 80 de esgoto, R$ 180, mais a taxa de lixo que está variando de R$ 12 até 22. É isso. Se depender, não sei bem como eles fizeram esses cálculos, mas são cálculos que deveriam ter sido. Eu não entendo por que o pessoal de lá da Pedra do Lorde paga a mesma coisa que paga na Faculdade de Agronomia. Porque deveria ter parâmetros a nível de ter qual o ponto mais distante do aterro sanitário, que é o destino final. Então você vai com quilometragem, porque o maior custo operacional está no transporte, né? Na coleta. Então são questões, a população tem que entender a coisa simples. Eu não estou aqui colocando, eu não sou colono para estar colocando ovo em pé. Mas são questões que é de interesse e as coisas não sejam. Aí é a história do arrumadinho. É interessante que se arrume tudo, não se decida nada e fique fomentando situações de erros anteriores que tem que ser declarado, tem que ser colocado na mesa. A população tem que entender porque o SAI é de propriedade municipal. É propriedade municipal dos municípios. Então, quer dizer, essa taxa de por que está cobrando, mesmo tendo sido aprovado no governo passado, ela não deve ser cumprida, desde quando não se prove contabilmente que está correto. Né? Eu acho que é isso que tem que ser feito. Da mesma forma que ela buscou, através de um projeto de lei, incorporar uma capacidade de que ela pudesse renegociar na dívida passada, ela teria que entender agora por que está sendo aumentada e se comporta. Agora, o SAI sempre foi que abriu emprego, não era agora. Né? E pessoas totalmente despreparadas, desqualificadas, né? E diante de um custo operacional altíssimo, principalmente de recursos humanos, voltado a não ter uma tecnologia moderna, né? Para que possa atender com uma qualidade melhor e, ao mesmo tempo, com um custo menor. É isso que... Valdemar, para a gente concluir, o Tatu lá do bairro João Paulo II, ele diz: Geraldo, eu gostaria de perguntar a Valdemar Borges o que ele acha desse saneamento aqui no bairro Antônio Guilhermino. A prefeitura coloca muita dificuldade nesse saneamento. Valdemar. É isso, olha. Essas questões de esgotamento, na verdade, a cidade plana é difícil, viu, Geraldo? O maior custo nosso hoje, de cidades planas, realmente é de você ter elevatórias. Já foram anunciados 22 elevatórias, segundo já foi aumentado. Só que, observe, tem que ser elevatório bem calculado para facilitar que esse fluxo, se você chegar em qualquer canal desse aí, eu não digo canal, eu digo riachos antigos, que hoje está ocupado por dejeto, praticamente o líquido, né, o dejeto está parado. Ele não escoa com uma certa velocidade e seria possível, inclusive, de amenizar a situação das larvas, dessa reprodução de muriçoca. Então, quer dizer, você tem que estar limpando uma constância. Por não ser edificado, não ser encimentado, há uma dificuldade muito grande. Se o encimentado a céu aberto já tem dificuldade, porque o pessoal joga resíduos sólidos, e reclama muito, quer dizer, o manejo de resíduos sólidos está certo, você chega aí todo até sofá. Há pouco tempo eu vi com uma geladeira velha desse canal. Então, quer dizer, são questões que têm que ser contínuas, bem discutidas, debatidas. Quando se falou, eu reclamei na época da taxa de resíduos, Geraldo, disseram que essa taxa seria aplicada em educação ambiental, voltada a melhorar o manejo de resíduos com conscientização. Que se busca a palavra conscientização, não existe conscientização sem haver educação. Se você não tiver educação, não existe conscientização. Não busque ao deseducado uma conscientização. A conscientização ela vem do aprendizado, do entendimento. E aí o processo você passa a entender que tem que ser melhorado. Então você começa a evoluir. Então é isso que acontece aí, viu, Tatu? A questão aí é o processo de uma cidade plana e tem que ter realmente a lavatória preparada para conduzir. Né? Eles podem até hoje estar conduzindo até a lavatória, mas está sendo insuficiente, talvez na declividade, não posso afirmar, até porque a maioria desses velhos riachos, eles ainda estão, na verdade, em terreno natural. Terreno natural sofre assoreamento e, ao mesmo tempo, incentiva a vegetação. Só mais uma pergunta. Eu estava acompanhando o mês passado, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como titular Rogério Marinho, que é aqui da Bahia. O ministro anunciou, mês passado,
29 milhões de reais para obras de saneamento na Bahia. Aí eu fui fazer o levantamento, eu digo, porra, que legal, vamos destinar mais recursos aqui para Juazeiro. Porque eu não sei se você lembra que os governos passados, no sentido de evitar que os dejetos fecais sejam, pelos municípios ribeirinhos, sejam jogados no Rio São Francisco, eles iam investindo muito no saneamento, né? Aí quando eu vejo o ministro anunciar 29 milhões para a Bahia, aliás, 29 não, para ser preciso, 25,8 milhões de reais foram destinados no mês passado para Salvador e Alagoinhas. Pô, Salvador e Alagoinhas são, Salvador particularmente, que é base do ministro. Ou seja, esse ministro não está olhando para o estado da Bahia, está olhando só para a base dele, para as bases políticas dele. Não é? Geraldo, eu conhecendo um pouquinho toda a estrutura pública, eu diria o seguinte, devido ao endividamento do Juazeiro hoje, que é bem claro, que a gente tomou conhecimento aí no Brasil, se existir a Caixa Econômica, que hoje deve estar em torno de 500 a 600 milhões, significa que existia um processo. E, ao mesmo tempo, as narrativas criadas e apresentadas à imprensa é que nós somos 95% saneados. Eu não vou me preocupar em ver como... Não, a engenheiro do SAI, naquela entrevista, há cerca de 12 dias, a engenheiro do SAI disse, não, o Juazeiro tem 60 e poucos. Ou seja, pois é. Aí eu pergunto a você, diante do que você visualiza, né? Diante do que eu digo que saneamento é água potável em quantidade, qualidade, urbana e rural. Manejo de resíduos sólidos com reaproveitamento e principalmente trabalhando a educação ambiental. Águas pluviais, né? No caso dos dejetos, com tratamento, com essa estação de tratamento. Quando eu estou geralmente numa palestra, dentro de um plano, eu digo que nós temos o quinto condicionante, que é sanear a mente. Nós precisamos sanear a mente. E nós não temos a mente saneada. Nós estamos, por falta de um pouco de conhecimento profundo, como você diz, é uma discussão muito complexa. Ela é muito complexa. Ela tem que ser discutida pelo menos com muita calma e entendimento. Então, quer dizer, aí as pessoas iludem todo mundo. Quer dizer, há pouco tempo nós estávamos numa campanha eleitoral onde se anunciava 95%. Aí veio a chuva e deflagrou toda a realidade existente. Né? Então, são essas questões que o Juazeiro precisa entender, o Juazeiro precisa pensar numa requalificação, um entendimento, buscado somado a que nós estamos sendo deseducados. Quer dizer, a deseducação seria você perder a capacidade de entendimento, né, em todo o processo que hoje me condiciona a direitos e deveres. Você tem uma ideia, nós temos tanto direito, mas só sabemos dever, porque se não pagar, daqui a 40 dias se corta. Está escrito. Então, quer dizer, são essas questões que a gente precisa analisar melhor. Tranquilo. Meu querido Valdemar Borges, obrigado mais uma vez pela contribuição aqui ao nosso programa. Aliás, não é só o programa, mas a sua contribuição para a sociedade como um todo. Grande abraço, meu querido, e muito em breve espero contar com sua participação novamente aqui. Obrigado, Geraldo, e espero que eu possa ter contribuído aí para que as pessoas possam entender e poder exigir mais seus direitos. Tenha uma boa tarde a todos, um abraço, tudo de bom.